enxerga a sua dor quando ela é completamente invisível? Isso importa? Mais do que a própria dor. Está no ar mais um Pode Uma Nascer, o podcast que dá voz ao protagonismo feminino. Eu sou a Marina. E eu sou a Amanda. E no episódio de hoje, nós vamos debater sobre os aspectos emocionais e psicológicos nas diferentes fases da vida da mulher. E hoje estamos com uma convidada super especial, a psicóloga clínica Daniele Zambon, especialista no atendimento infanto-juvenil e também com ênfase no atendimento à saúde da mulher e materno-infantil. Seja bem-vinda, Dani, ao Pode Uma Nascer. Obrigado, meninas. Que alegria estar aqui com vocês. Muito bom. A gente podia começar falando um pouco, né, que historicamente a mulher já é silenciada, né? Sim. Sim, a gente pode ver isso desde os primórdios, né? O quanto nós fomos silenciadas e o quanto tudo que a gente está vivendo hoje, se nós estamos aqui, né? Foi porque as mulheres que vieram antes de nós, pagaram um preço e muito alto. Sim, a gente sabe que esses movimentos feministas, eles vieram, né, há muito tempo. E que, apesar deles terem ganhado força, a gente conquistou muitas coisas, né? Se não me engano, em 1932 a gente conseguiu o direito ao voto, ou seja, nem faz tanto tempo assim que a gente não podia nem votar. Então foi muito importante, mas esses movimentos ainda a gente sente que tem muito a avançar, né? Ainda assim a gente sabe que existem muitos aspectos de violências contra a mulher e de pressão social nessas mulheres que acabam refletindo no psicológico, né? Com certeza, né? Cada fase da mulher, a gente vê que passamos, né, por questões que trazem um impacto absurdo ao emocional da mulher. Sim, e isso vem desde cedo, né, Dani? Assim, desde a infância, a gente vê que a criança, a menina, ela também já tem uma pressão diferente, né? Até às vezes no brincar. Com certeza, né? A gente pode ver, eu com o atendimento de meninas e meninos, né? Nós percebemos que até a maneira com que a família cria os meninos e as meninas são bem diferentes na maioria dos lares. Sim. Por isso que é super importante esses movimentos que a gente vem, né? Defendendo, debatendo, trazendo à tona, porque a gente traz toda essa história para nossa realidade, né? E pensando na infância, que eu sei que é um tema que você adora, né, Dani? Fala lindamente. Como a infância repercute na saúde feminina em si, né? Puxando aí para a saúde da mulher, para a fisioterapia, a gente vê que muitas vezes até mesmo um desfraude precoce, coisas do tipo, podem repercutir lá mais para frente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Marina citou o brincar e tudo mais, como isso vai repercutir lá na saúde feminina mais pra frente. Com certeza. O próprio corpinho, né? A maneira com que eu ensino essa menina a lidar com o próprio corpo, as repressões que acontecem muito desde cedo. Então, uma coisa simples, né? O menino pode sentar de maneira normal, a menina não. Fecha essas pernas, né? Então, a gente já começa por aí, né? Com as pequenas repressões do dia a dia. Não, a menina, ela precisa, um bom exemplo da escola, né? Se o menino tira nota baixa, é normal. Já usam até aquela frase, né? É moleque, né? Mas a menina não. Então, a gente vê essas pequenas desigualdades que começam já na infância, né? A maneira com que eu lido, né? Aí o menino, eu já ensino desde cedo que ele precisa ter várias namoradinhas. Mas a menina não pode. Isso é feio, né? Então a gente já percebe que desde muito cedo, a maneira com que essa menina vai entender o que é o feminino, o que é ser mulher, e muitas vezes o impacto, né, do que é ser mulher vem já desde o começo, vendo as próprias mães, as próprias avós. Então, como é que as nossas meninas estão crescendo, acreditando e vendo o que é ser mulher? O quanto muitas vezes nós crescemos acreditando que ser mulher é algo pesado, algo difícil. Isso repercute em vários aspectos, principalmente na saúde, né, feminina como um todo, não só mental, mas física também, né? Exatamente, porque a gente escuta muito isso de, não, mulher aguenta,
Não, você é mulher, você aguenta, até puxando pro parto, né? Homem não aguentaria de jeito nenhum, mas a mulher aguenta. E muitas vezes para se arrumar a gente sente dor e fica feia para depois ficar bonita. Então, realmente, e até pensando nas brincadeiras de que menina brinca mais de casinha, tem que aprender a limpar e tudo mais, enquanto o menino não. Ganha né? cozinha. Boneca, porque você que cuida da boneca. Né? Sim, e isso com certeza repercute lá na vida adulta. Sim. E né? já há um impacto emocional desde a infância, porque isso que você falou é muito importante até da gente explicar, né? O vaginismo, ele pode vir de uma repreensão quando essa criança às vezes faz xixi, tá ali no desfraude ou desfraudam antes. Então, quer dizer, essa mulher vai ter uma dificuldade de penetração lá na vida adulta, muitas vezes pela forma como ela foi tratada na infância. Então, a gente entende que os impactos emocionais, né, da mulher, ele começa desde que a gente descobre que é uma menina. Com certeza. Sim, eu não atendo crianças, né? Eu atendo mulheres, mas, por exemplo, chegou uma paciente com vaginismo. Sempre esse atendimento é em conjunto com uma psicóloga, porque sempre tem uma carga psicológica emocional. Sim. E eu vou tratar a parte física. E muitas vezes indo a fundo, mas por que eu tenho esse vaginismo? Né? Porque eu não consigo fazer um exame ginecológico, eu tenho dor na relação sexual, por quê? E às vezes vai lá a fundo, é justamente como a gente citou, um desfraude precoce, uma repreensão muito grande materna ou paterna, não pode fazer xixi na calça, fica quietinha, senta de perna cruzada. Então, isso é uma coisa muito séria, que eu tenho certeza que a maioria dos pais, acho que nunca ouviram falar. Sim. Né? Porque vai pra escolinha, tem aquela pressa de desfraudar, não rapidinho, todos os coleguinhas. Uma vez a gente viu uma matéria que a gente ficou chocada, né, Marina? Sim. Que na escolinha, eles faziam competição, qual criança ia desfraudar primeiro. E eles colocavam a foto. A fraldinha. E a fraldinha, né? Era a foto e a fraldinha, tipo um cartaz ali. Então, quer dizer, quem tinha escape de xixi, alguma coisa, era sinalizado ali. Eu mandei aquilo pra Amanda e falei, meu Deus, a gente precisa falar disso. É uma violência, né? E a gente vê que isso, pra menina, muitas vezes é muito maior. É muito maior e o quanto isso é invisível. Ô Dani, isso que eu ia falar, né? A gente precisa abrir espaços para esse debate, né? Igual a gente tá fazendo aqui, justamente porque nós sabemos que esses profissionais, muitas vezes, não têm ciência de que isso é algo tão sério e que leva a impactos, assim, que vão causar um problema para essa mulher pro resto da vida. Com certeza. Né? Então, fica aí um alerta para os profissionais aí da parte da educação de que essas crianças, elas precisam ter um cuidado. E aí, Amanda, eu queria que você falasse também, aproveitando esse gancho, que o desfraude, ele pode acontecer até 4 anos. Sim, a criança, ela não tem maturidade ainda, muitas vezes, para entender sobre o esvaziamento e enchimento vesical, que é o esvaziamento e enchimento, né, da bexiga. Às vezes, ela não tem maturidade, o neurológico dela não está preparado para isso, como para várias outras coisas, né? O xixi e o cocô, às vezes, até 4 anos. Então, muitas vezes, 2 aninhos, entrei na escola, preciso desfraudar. E vão acontecer os escapes, e muitas vezes os escapes noturnos e tudo mais, porque essa criança não está com a maturidade em dia. Então, tudo bem, tá tudo bem esperar até 4 anos para desfraudar. Sim, né? E puxando esse gancho, a gente vê que a própria mulher também sofre uma certa pressão para que essa criança desfraude rápido também, da sociedade, da escola, da família, né? A gente pode ver como um todo, não só o desfraude, mas a amamentação. Nossa, mas ainda tá mamando? Nossa, mas ainda usa fralda, né? Essa mãe é totalmente crucificada, porque, poxa vida, a culpa é da mãe, né? A culpa é da mulher. Nunca nada tá bom. Nunca nada tá bom. E a gente sabe, a gente fala muito isso, né? Até em relação ao parto, que é nossa especialidade, mas em relação às outras coisas também. Se você quer parto normal, você vai colocar a vida do bebê em risco. Mas se você quer cesárea, será que você não tá esperando um pouco? Não vai nada tá bom. Vai dar chupeta? Ai, meu Deus, vai ficar com o dente torto? Não vai dar chupeta? Que horror, coitadinho desse bebê, como vai viver? Quer dizer, nada nunca tá bom. E as pessoas não respeitam as decisões das mulheres, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla de que não dá mais, né? Pra gente aguentar isso quieto e deixar isso como algo que é normal. Porque não é.
né? As mulheres precisam ter autonomia e protagonismo para fazer as escolhas delas, né? Com certeza, né? Dar visibilidade para esses temas é muito importante. E aí, eu queria que a gente falasse, já puxando esse gancho também, né, de que o cotidiano da mulher é muito pesado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão da carga mental, que é algo que a gente ainda vê hoje em dia um pouco mais no Instagram, mas é algo que muitas vezes não é reconhecido, né, Dani? Sim, e a gente pode ver nos infinitos papéis que nós adentramos, né? Mãe, esposa, empreendedora, cuidar da casa e tantos outros papéis que nós estamos à frente. Porém, é muito solitário muitas vezes ter que dar conta, né? Ter que dar conta de tudo. E muitas vezes nós crescemos dessa maneira. Não, você precisa, que nem a Amanda falou, não, mas você dá conta, você é forte, né? E tanto que o trabalho com as minhas adolescentes na clínica também gira em torno, porque assim, as meninas elas crescem achando que o bonito é ser forte, né? E aí dos questionamentos que eu coloco quando elas trazem isso pra mim mas essa mãe, essa avó, essa personagem que você me trouxe, ela teve outra escolha? Será que se ela pudesse escolher, ela escolheria ser forte, né? E muitas vezes não. E ser protegida, né? Será que ela não escolheria ter uma proteção? Exatamente. Porque isso que você falou traz muito até a parte de culpabilização dessa mulher. Ela se sente culpada porque ela precisa ser forte, ela precisa dar conta. E aí, às vezes, ela não dá, né? Normalmente, naturalmente, porque ninguém dá conta de tudo. E ela se sente culpada. E é onde entra a questão emocional dessa mulher, que vai começando a desenvolver muitas vezes transtornos, né? E a carga é muito pesada, né? A carga é muito pesada e se a gente for ver, vai afetando a autoestima, vai afetando tudo. A forma com que ela se relaciona, tudo, né? Porque se nós tivéssemos muitas vezes escolhas de dividir essa carga, seria muito mais fácil. O problema é que a maioria não tem esse poder de escolha, né? De dividir a carga, porque tudo é a mulher. Sim, né? E também pensando aqui no meu dia a dia, né? Eu tenho uma pessoa que é muito parceira, me ajuda, vocês sabem, né? Na maioria das vezes o Conrado tá ali, então tem um pai presente, etc. A gente só tem tudo que a gente conquistou, tudo que a gente conquistou, porque eu tive o espaço de conseguir deixar o Conrado com alguém. Mas tem alguns momentos que é só a mãe. Isso é muito louco. Desde a questão da amamentação, a questão de dormir. Então, assim, por mais que eu tenha lá, tá com o pai dele no parto, ele me espera pra dormir. Agora, depois de 3 anos, e lá vai. A gente até brincou, né, Amanda? Foi o primeiro parto que ele dormiu a noite inteira. Chegou, já tava dormindo. Porque ele ficava ali, vidradão, me esperando, né, acordado. Então, quer dizer, ainda assim, pra mulher, mesmo com o apoio, que algumas a gente sabe que nem tem essa possibilidade, é algo que não é igual. Não é. E quando eu falo em carga mental, né, eu ainda como não mãe, né, às vezes eu fico, meu Deus, eu nem tenho filho ainda e parece que o dia não acabou, acordei, só trabalhei, dá conta de casa, o que não deu fica pra amanhã e assim vai. Meu marido também é muito parceiro, auxilia em tudo, só que muitas vezes a carga mental tá justamente ali em ter que pedir, né? Sim. Quando a gente tem que pedir eu tenho que explicar. Já foi. Né? Já se torna pesado. E aí a gente chega no final do dia com aquela sensação de, meu Deus do céu, eu não posso parar. Né? Muitas vezes isso até inconsciente, né? De eu não queria, eu não quero dormir. Eu tô tão cansada, mas eu não queria dormir porque tem tanta coisa ainda pra fazer. Ou, às vezes, eu era muito assim. A Marina me ensinou muitas coisas. Quem não assistiu o primeiro episódio, né, Marina? Acho que vale a pena. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de descansar. Não é verdade. Parecia que eu não podia não fazer nada. Exatamente. Sabe, assim, tá, eu já acabei o que eu tenho que fazer, mas tá.
Tá, agora pega a vassoura. Sabe essa sensação de que você não pode descansar simplesmente? Amanda, você tem que descansar, tá tudo bem. E aí, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo que tá tudo bem. Com hipervigilância, né? Eu tenho que estar sempre vigilante, eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa, porque se eu não estiver, o que vão falar de mim? Sempre produtivo. Aí a gente traz muito essa questão da maternidade, né? Ai, mas se eu não tiver vigilante com meu filho 24 horas, ou brincando, porque agora, né, se não brinca é também um problema, né? Se não brinca o tempo inteiro, se eu não dou assistência para essa criança, entretenimento, acho que é a palavra, para essa criança o tempo inteiro, eu sou uma péssima mãe. É o que eu mais escuto no consultório, e na verdade não, né? É desumano. É uma violência que muitas vezes nós fazemos contra nós mesmas. Sim. Né? E o quanto isso é uma sobrecarga. E eu vejo, sim, pelas minhas pacientes no dia a dia, como elas têm dificuldade de estar ali. Deixei o filho. Eu sempre falo, você pode trazer. O Instituto Manacer é um lugar aberto para as crianças, né? Principalmente quando a gente fala de pós-parto. Mas elas falam, não, Amanda, é meu momento. Então eu vou sozinha. Beleza, vem. Vamos fazer, né, todos os exercícios e tudo mais, mas elas estão ali aflitas. Muitas olham no celular. Olham. Ai, deixa eu ver se não é minha mãe que tá cuidando. Pode, fica tranquila, mas sempre aflitas. Meu Deus, eu vou deixar meu filho 1 hora pra estar aqui. Sim. É porque, falando agora como mãe, a gente tem a sensação de que ninguém vai cuidar igual a gente. Ninguém vai tomar cuidado igual a gente. Então, por exemplo, a gente esses dias foi andar de barco, né, e tal. E aí eu fui junto, então eu deixei o Conrado ir. Mas se fosse com qualquer outra pessoa, que se fosse o meu marido, eu ia falar, não sei não, melhor não, é perigoso. Então a gente tem essa sensação, percebe, né? Que isso, na verdade, é um viés, muitas vezes até, que vem lá de trás, cultural. Né? De que a mulher sempre dá conta de fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Exato. Né? Isso foi inculcado na gente, na nossa criação. De que quem faz o melhor e que dá conta de tudo é a mãe. Né? E não o pai. E isso o pai tá como ajuda. Exato, como rede de apoio. E não é, a gente já sempre fala isso. O pai não é rede de apoio. Sim. Não é rede de apoio. Mas é isso mesmo, Dani. É perfeito essa colocação. É isso. Eu tenho essa sensação até hoje. E por mais que eu tente, muitas vezes, não pegar no celular, que foi até um parto que a gente falou, nossa, ninguém me ligou, eu não liguei. Porque era tão desesperador algumas vezes o choro. Ele passava mal de ficar lá chorando, batia na porta, que queria a mãe e tal. Principalmente enquanto eu amamentei. Que era desesperador pra mim estar nos lugares. E agora, depois de 3 anos, que a gente curte um lugar, né, Amanda? A gente vai em algum lugar e curte. Né? Porque enquanto isso, não, era uma aflição de estar ali. Agora eu já consigo mais. Mas eu sei que isso deve ser, pra outras mulheres, algo que pesa muito, né? E é o que você falou. Se a gente for analisar friamente, isso é historicamente mesmo, Sim. né? Então, até porque pro homem, ele realmente ele não vai fazer igual, até porque um faz um papel e outro faz o outro, né? Mas não quer dizer que ele não vai ser bom o suficiente. E isso daí, né? Dani, você Cuidando falou uma dos coisa filhos. que eu aprendi faz pouco tempo também. Porque, por exemplo, meu marido vai trocar uma fralda, aí você fica assim, por que você tá passando assim? Viu? Pega o outro lenço ali, viu? Pega... Não, essa pomada não. Não é melhor lavar? Tipo, você não deixa o cara fazer. Então... Eu faço assim, então faz você. Não, eu você não vai faço ver. Mais, não. Peraí, deixa você ter o Bento pra você ver. Você não... É um negócio que não dá paz. Não, se eu sou o homem, entendeu? É lógico. Não, pelo amor, filha. Mas é o que acontece a maioria das vezes. A gente não deixa, né? Aí, muitas vezes, a mulher chega e fala, mas eu tô muito sobrecarregada. Mas, peraí, você tá deixando que façam? Porque uma coisa é não ter, né? Que a maioria não o tem. Nem o parceiro, enfim, quem se relaciona, nem um familiar ou uma rede de apoio paga, né? Às vezes não tem. Aí é uma coisa. Mas agora, quando eu tenho, eu me deixo, né? Sim. Ter essa rede de apoio, eu deixo fazerem o que precisa. Mas você sabe que eu aprendi isso com você, né?
Porque eu fazia isso. Não, deixa eu contrapé. Ai, não vai ficar igual. Gente, deixa ele fazer. Mas me coça. Vocês estão falando isso aqui. Vocês estão falando isso aqui, é verdade? Eu tô falando isso porque o Lucas foi trocar o Conrado ontem. E eu fiquei assim, ai meu Deus. Aí você quer fazer, você quer dar um palpite, mas eu tô aprendendo. Não, fica quieta. Você não queria que ele fizesse, tá ajudando. E aí a gente volta lá pra trás, né? Na infância, porque talvez se os meninos brincassem de boneca também, eles saberiam colocar uma fralda. É verdade. Por isso que eu falo, quando o meu vier, se for um menino, vai ter cozinha, vai ter boneca e vai trocar fralda também. Seu pai. Porque aí eu tenho até exemplo dentro da minha própria família. Os 2 irmãos da minha mãe são excepcionais e trocam fralda e cuidam dos filhos e limpam a casa. Eles dão trabalho para as empregadas. Porque eles supervisionam muito melhor que as minhas tias. Então eles sabem, são excepcionais. Mas por quê? Porque lá atrás, a minha avó, o que a minha mãe passava, limpava ou fazia dentro de casa, os meus tios também. Sim. E hoje eles são excepcionais como pais e como maridos e como donos da casa. Não tem só a dona da casa, né? Mas eles são donos de casa. Então eu sempre levo isso como exemplo pra minha vida, né? A questão tá... e aí a gente entra, né? Se for falar sobre isso, tem muita coisa. Mas quem que criou um menino? Foi uma mulher, né? E aí a gente entra naquele ciclo que é uma doideira. Se a gente parar pra pensar, né? Se nós temos essa arma, essa carta na mão, por que não, né? Criar meninos que são funcionais. Porque tem coisa que... Exatamente. É de todo mundo. É obrigação do ser humano. Não é obrigação da mulher ou do homem, né? O ambiente é de todo. Mas, vocês falando aí, Dani, isso que você trouxe, eu me lembrei que a gente foi uma vez numa imersão em São Paulo. Não sei se a Amanda lembra disso, que ela também foi. E aí... A gente eram todas mulheres doulas ali nessa imersão. E eu tinha o Conrado muito bebê, ele devia ter uns 3 meses quando a gente foi. E os homens todos ficaram com os bebês e as crianças e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que a imersão era 2 dias ali, o dia inteiro. Eles foram passear com um monte de carrinho em volta ali do lugar que era. E todo mundo parou pra ver eles e virou, assim, o movimento. Todo mundo, mas o que tá acontecendo? Nossa, exato! Que pais exemplares! Que coisa é essa? E aí, a gente depois disso tirou uma foto, todo mundo acabou conversando e tudo mais, né? Todo mundo. E eles trouxeram pra gente o quanto eles também sofrem um certo preconceito de serem homens funcionais. Exatamente. E eu falo isso até em casa, né? Porque o Luca gosta muito de cozinhar, por exemplo. É uma coisa que é um prazer pra ele fazer, né? E aí, às vezes, a gente vai na casa da minha avó e ele quer ajudar ela, ele quer saber como que ela faz. E aí, às vezes, se tem visita, o pessoal mais antigo fica assim, meu Deus, o que esse menino tá fazendo? E é uma coisa que, né, é tão que é simples. taxada como algo, né? Exato. E é a brincadeirinha, porque tá todo mundo meio, às vezes, zoando ali, mas é algo que, se a gente for parar pra ver, também tem uma raiz histórica. Por que estão zoando ele? Se é uma mulher lá ajudando, fazendo coisa, lavando louça, fazendo comida, ninguém vai achar engraçado e não vai fazer piada, né? Faz mais que obrigação, né? Exatamente, né? Então a gente vê que é um ciclo, né? É um ciclo e que se não tiver as primeiras vezes, né? E as mulheres que empoderam e se permitem, né? Se permitem receber ajuda, se permitem dizer que não tá tudo bem. Eu não quero ser forte e eu não vou. E tá tudo bem. Ai, chorar faz tão bom, né? Chorar! Eu Sim, falo, eu tô gente do céu. agora. Eu choro onde for. Choro de alegria, de tristeza, de raiva e tá tudo bem. Eu também. Mas Tá eu tudo aprendi bem. agora também. Isso é uma coisa que eu não tinha. Porque pra gente foi colocado a bela recatada e do lar. É mais ou menos isso. Eu tenho que ser perfeita o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro e estar bem o tempo inteiro. Não. Eu tenho que fazer meu trabalho com excelência, sim, né? Mas eu não tenho que estar feliz o tempo inteiro, eu não tenho que estar bem o tempo inteiro, né? E dizer isso, né? Verbalizar, porque muitas mulheres falam, mas eu não posso, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu não posso.
Essa semana que passou, eu ouvi uma frase de uma filha dizendo assim: a minha mãe é o termômetro da casa. Quanto isso é pesado. Depois eu parei pra pensar, a minha mãe é o termômetro. Se ela está bem, a casa está bem. Se ela não está, a casa... Mas peraí, o quão solitário e pesado é ser o termômetro da casa. Uhum. Sim. Pesadíssimo. Mas a gente sente isso o tempo todo, assim. Pra mim também é assim. Eu sinto isso. Se eu não tô bem, desandou. A criança tá desesperada e jogando coisa. Fala, gente, o que é? Não, é porque hoje você não tá bem, né? Ou seja, se eu tô bem, todo mundo tá bem. Se eu não tô bem, quer dizer... Você é obrigada a estar bem o tempo todo. Exatamente. Porque senão é uma loucura aqui em casa. A criança pequena ainda é entendível, porque o vínculo dela com a mãe, né? Que a maioria das vezes é a que fica o tempo inteiro com a criança. Então, da criança é até entendível, né? Porque ela é uma esponjinha ali, pegando tudo que é emocional de dentro desse lar. Agora, o companheiro ou a companheira... Ou um filho que é muito mais velho, um adolescente, mas por quê? Que tem que depender dessa mãe pra tá tudo bem dentro da casa. E o quanto essas são pequenas, né? Que a gente tava falando, pequenas violências que essa mulher sofre no dia a dia. Não precisa nem ser coisas assim, a gente às vezes acha que a violência tem que ser um tapa na cara, né? E na verdade não. Não. São pequenas coisinhas, pequenas humilhações, pequenas coisinhas que vão sobrecarregando e vai, e essa carga vai ficando pesada demais. E a violência, eu acho também, ela às vezes vem de alguém que você não espera e que muitas vezes talvez a pessoa nem esteja se dando conta de que faz uma violência. Eu comentei isso em relação a uma amiga que eu ficava zoando, que amamentava a criança, já era grande, ficava com muita piada, não era a minha intenção, mas eu fazia isso. Então hoje eu vejo que era uma violência, assim, e na frente das outras pessoas, quer dizer, você tá constrangendo ainda isso, Sim. a pessoa. E mais do que isso, eu me senti em alguns momentos muito violentada quando todas as vezes que eu queria falar da minha escolha ou quando eu verbalizava, alguém perguntava, por exemplo, em relação ao parto, ninguém queria aceitar aquilo, né? Exatamente. Então vem de pequenas coisas mesmo, de pessoas que amam a gente sempre fala isso, né? Às vezes a pessoa não tem consciência daquilo que tá fazendo, mas espaços como o nosso vão trazendo consciência para todas as pessoas de que isso não é comum de se fazer, não é normal de se fazer. Exatamente. Né? Sim, inclusive para as nossas pacientes, né, parando aqui para pensar, as que desejam parto normal, normalmente elas ficam aflitas com os palpites, né, da família. O que a gente orienta? Não fala a data provável. Mas olha quanto, ou seja, ela não pode falar a data provável do parto para que ninguém enche o saco dela. Exatamente. Ou seja, o ideal era que todo mundo ficasse feliz, a data provável. Muitas falam um mês depois, quando falou, opa, nasceu. Exatamente. Senão as pessoas chega ali perto de 37, 38 semanas, o tempo todo. Mas não vai nascer? Não vai nascer, vai passar da hora, exatamente. você é doida, vai passar da hora, e aí ela tá com 38, sendo que, né, pode chegar a 41 mais semanas de gestação. Exatamente. E ali, isso é uma carga, e aí elas começam a ficar o quê? Ansiosas. Sim. Tá tudo exatamente. bem, tá tudo bem. Aí chega ali perto de 39, elas nunca acham que vão chegar nas 40 semanas, tá? Não, vai nascer antes, a maioria, né? Uhum. Vai nascer antes. Chega a 39, 40, nossa, meninas. E por quê? As pessoas vão passando isso pra elas. Sim. Tava tudo bem, mas por quê? Nossa, não vai nascer? Então, qual que é a orientação? Mente. Não deveria, não fala. Exatamente. É, Eu falo avisa que depois. quando eu ganhar o meu, só vão saber só bem depois, porque nem na minha casa eu não quero. Mas eu falei isso, Dani. A gente falou isso no primeiro episódio também. Sim. Eu falei isso e foi, assim, o fim do mundo pras pessoas. Por que não avisou? Por quê? Mas tem que avisar. Mas Porque eu o filho quero é rezar, meu. cara. Mas tá bom, reza aí. Mas não... E não era... acho que até hoje tem gente que não entende. Que não era por eu não querer essas pessoas na minha vida. Mas era porque eu queria o momento preservado. Exatamente. Entendeu? Porque é um momento, não é utilidade pública, Aham. né? E exato. aí a gente vê essa cobrança em todas as fases da mulher. É um momento super vulnerável. A mulher, ela fica num momento muito íntimo, logo ali no pós-parto, um monte de palpite que a gente sempre comenta, que a gente vê. E ali, tem já, você pode falar com maior propriedade,
mudanças hormonais, então ela não sabe muito bem se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá angustiada. Meu Deus, mas o meu bebê nasceu, será que eu amo ele? Eu penso, você sabe assim, que eu comento isso com a Marina, ela fala, não, Amanda, não, mas será que eu vou amar meu filho imediatamente quando ele nascer? E muitas Provavelmente vezes não. Muitas vezes não. Amor é uma construção. É uma construção. E a gente vê, nossa, é o maior amor do mundo, é o maior amor do mundo, né? E fica essa como, será? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse pós-parto imediato. O que é normal essa mulher sentir? O que não é normal? Quando ela deve procurar ajuda? Quando é uma ajuda, né, de um psicólogo? Ou não, uma ajuda, uma amiga pra conversar? O que é normal, o que não é? O que é normal, né? Como você disse, essas emoções estarem a 1000 por hora. Né? É muito normal. Ora, eu tô bem radiante de ver esse bebezinho. Nossa, todo lindo. Gente, porque é a coisa mais linda do mundo. Aquele pezinho que parece um pãozinho. Eu falo que eu olho pros bebês, eu vejo o formato do nariz, da orelhinha. É a coisa mais gostosa, aquele bafinho de leite. É delicioso. Porém, né? Vai ter momentos em que você tá com o peito... Muitas vezes saindo, esguichando leite. Doendo. Né? Doendo. Duro. Se é uma cesárea, essa cesárea, né, recém-feita. Se é um parto normal, também. É imaginar que, independente da via do parto, os órgãos estão fora do lugar. Total. Né? Não tem nada no lugar. Eu brinco, eu falo, gente, nem órgão, nem cérebro, nem nada. Tá tudo fora do lugar. É uma nova rotina, é uma nova realidade. E ainda que a mulher já tenha filhos anteriores. Peraí, tá tudo fora do lugar. Não, e né? outra, uma carga nova ainda, se ela tem filho, né? Exatamente, é um novo papel, é uma nova... Quem era mãe de um, agora passa a ser mãe de dois. E aí a culpa de você ter que ficar com os dois, Exatamente. a pressão. É um novo papel, né? Um novo universo. Então, é muito normal ter emoções oscilando, né? Muitas mulheres, quando o leite começa a descer, né? Também tem ali, uma angústia muito grande, mas isso geralmente dura 1-2 dias, né? A maior parte dessa angústia, até ele descer completamente. Então, tem sintomas físicos, mas também emocionais ali, né? Ou quando esse leite não desce, enquanto não, né? Meu Deus, será que eu vou dar conta? Vou conseguir, né? E então sempre a gente vem vê alguém, eu acho que você tem pouco leite. Ai, dá né? logo a forma. O seu leite não vai funcionar para esse bebê, não vai sustentar, né? Então a gente vê assim que essa oscilação de humor é muito normal. Né? Eu sempre falo para as mães, olha, estar triste, não pensa que você... Só porque você tem um bebê, porque as pessoas chegam e falam assim, ai, filho é uma bênção. Eu falo, filho é uma bênção. Mas assim, é uma responsabilidade também, vira a tua vida de ponta cabeça, né? Exato. E todo mundo arregala o olho desse tamanho. A hora que eu falo, mas é uma realidade. Exato. Sim. Né? É uma realidade. Então, assim, é entender que tá tudo bem não estar bem. Não é porque eu vejo muitas mulheres colocando pra mim assim, mas Dani, eu devia estar tão feliz. É um presente. Eu falo, gente, é um presente, mas você não é a mesma. Você nunca mais vai ser a mesma. Exato. E existe uma coisa que chama luto da vida, né? Que é justamente isso. Dessa mulher um luto que ficou. Que não vai ser mais a mesma. Que não vai ter a mesma liberdade. Que não vai ter nunca mais o mesmo corpo. Exatamente. É um luto, não deixa de ser um luto. Então, é isso que você falou... impressionante, assim, as pessoas precisam saber mais, porque até choca mesmo, né? E eu lembro de ter a sensação de que não houve... Como eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, depois fui pra cesárea, eu falava assim, Lucas, eu não sinto que ele é meu filho, porque parece que não tinha... aquela parte do nascimento. Eu tive por mais que, olha só, eu tive uma coisa que muitas mulheres não têm, que é contato pele a pele. Ele ficou comigo o tempo todo da cirurgia. Ele foi pro quarto comigo, ou seja, ele não foi separado de mim em momento nenhum. Isso é uma coisa que a maioria das mulheres nem tem. E eu não tive a sensação, porque eu acho que na minha cabeça muito eu idealizei o momento do nascimento, do expulsivo. Como eu não tive isso, eu ficava com essa sensação. Eu amava, não sei, era uma coisa que eu fiquei ali namorando ele meio de longe, meio entendendo aquilo, mas eu tinha essa sensação de que não teve. Eu falava, eu não sei explicar, mas era como se não tivesse tido aquela conexão imediata, aquela... E muitas vezes não vai ter. Não.
E assim, eu liguei até inicialmente essa questão do parto, porque eu acho que era como se tivesse interrompido algo ali no meio, né? Pra mim. Mas muitas mulheres devem sentir isso. E quando essas mulheres abrem a boca pra falar que isso acontece, meu Deus, vocês imaginam? Exatamente. E a gente entra o que a gente tava falando, as pequenas violências. Que acontece lá de trás, quando a menina a primeira menstruação e essa mãe conta pra todo mundo. Né? Como assim? Lá atrás, quando essa menina chega pra essa mãe e diz: mãe, eu não quero que conte. Não é respeitado a maioria das vezes. Já começa aí. Aí essa menina, ela vai crescendo e, querendo ou não, nossa, mas você vai sair com alguém? Você já vai transar na primeira, né, vez que você for sair? Não pode. Você não pode. Ou querer ou não, né, ter relação sexual tão logo. O quanto isso, se você expõe o que você acha, ou o que você pensa, ou o que você quer, muitas vezes não é ouvido. Né? Você é taxada ou como a meninada brincava antigamente, né? Como Virgem Maria. Ou como, não vou usar o pejorativo, mas te chamam da pior coisa se você resolver o fazer na primeira vez que sai. E ter uma vida sexual feliz e ativa. Exatamente. Então, assim, a gente percebe isso, a questão sexual, o quanto pra mulher, muitas vezes isso é negligenciado. Né? A gente vê... Então, são pequenas violências. A gente vê na escolha mesmo de quem se relaciona. Nossa, você não tem ainda uma pessoa? Né? Você não vai ser mãe? Exatamente. Não, e na vida adulta, essa questão sexual, ela é muito importante porque a gente volta na questão da carga mental. Exatamente. Porque o desejo sexual da mulher, ele é muito responsivo. Entendeu? Diferente do homem. Então, se você tá cheia de coisa, você tem que dar conta da sua casa, você tem que dar conta do seu filho e... Não dá conta de ser feliz sexualmente. Exatamente. E muitas mulheres, aí a gente volta, né, nas disfunções, que tem dor na relação, vaginismo, vulvodínia. Quantas mulheres chegam muito desesperadas no consultório: meu casamento tá acabando, Amanda, me ajuda. Porque esse parceiro não entende que existe sim uma carga mental e física, né? E que ele faz parte daquilo. Exatamente. Então, o que ele pode fazer para que fique mais leve para aquela mulher no dia a dia, tanto as atividades do dia a dia, como carícias no dia a dia, para que tudo isso fique mais leve. Porque pra gente, a questão do sexo, ele vai além, né, do ato em si, mas é toda uma construção durante o dia, e que nem você falou, das próprias responsabilidades, né? Quando a carga emocional nas tarefas, nas situações, nas relações, ela é em demasiado, mas nunca que vai chegar e vai conseguir ter uma vida sexual, né, ativa e feliz. Exatamente. E o homem é o contrário, né? O homem, quanto mais ele vai, trabalha, rala, mais ele quer sexo, diferente da mulher. Exatamente. E a gente também precisa abrir esse espaço pra falar sobre essas diferenças, porque senão a gente nunca vai ter uma mulher plenamente feliz. Porque ela vai estar sempre se cobrando, né? Achando que tem um problema. Isso. Nossa, o problema sou eu. Qual que é o meu problema? E muitas vezes não é o que mais a gente ouve, né? É o que mais a gente ouve. Então, a gente vê que são essas pequenas e grandes cargas, né? Que é colocado ao longo da vida dessa mulher, ao longo das fases. Sim. Né? E sobre o ser mãe, né, Marina? Que você chegou a citar. Né? A gente chega nos 30 a mais. Essa semana eu tive que ouvir. Nossa, mas você não quis casar? Você não quis ser mãe? Eu falei, mas peraí. O que tem a ver a minha idade com o querer casar e ser mãe? Eu só optei por estudar primeiro e consolidar uma carreira primeiro para depois me casar e ser mãe. Mas isso não quer dizer que eu não queira, né? E o quanto isso é cobrado, é a primeira coisa. Ninguém pergunta, nossa, mas e a profissão? Feliz? Tá feliz, né? Todo mundo pergunta, mas você não casou? Não quer ser mãe? E aí, muitas vezes, quando a gente para explicar, né? Aí, muitos falam, nossa, que bom. Outros falam, nossa, você vai se arrepender, né? De ser mãe muito tarde. Aí, vem as outras questões, né? Nossa, vai ser mãe com uns 40? Nossa, misericórdia. Olha só. E que são as pequenas violências do dia a dia. Exatamente. Porque essa mulher, ela é cobrada pra estar feliz, né? Quando ela tem um filho.
Ela precisa estar feliz, uma bênção, mas é aquilo que a gente já falou anteriormente. Não quer dizer que não esteja feliz. Não quer dizer... Uma coisa não tem a ver com a outra. É o que eu falava do meu puerpério. Não quer dizer que porque eu me frustrei com um parto que era o sonho da minha vida, que eu não tô feliz de ter um filho. Exatamente. Eu tô chorando por outro motivo. Exatamente. E é a mesma coisa que a gente vai encontrando em tudo isso. E aí o que a Amanda falou, e o que você tá falando também, Dani, é justamente isso. Você não tem o filho, você tem que ter o filho. Você tem o filho, você tem que estar feliz. E assim, às vezes essa mulher não tá preparada pra ter, ou não quer, né? E agora, se você falar que não quer, imagina. Nossa, você é egoísta, né? Quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Exatamente. Olha as questões, né, que vão colocando pra gente ao longo da vida, e isso vai minando a autoestima, né? Toda essa carga. Isso vai trazendo crise de ansiedade, muito medo, tanto do presente quanto do futuro. Isso, se a gente for ver índice de depressão, né, e ansiedade crônica, aumenta muito mais. Sim. Né, para essa mulher. Porque olha o tanto de medo, tanto de coisa. Não, mas você não vai engravidar? Não vai ter óvulo daqui um pouco. A mulher tem um prazo de validade, Tem um prazo de validade? Você não vai ver? Aí, muitas mulheres que chegam nos seus 30, 32 anos, aí se depara com o valor do que é, né? Valor financeiro do que é guardar um óvulo. Mas peraí, mas eu não tenho isso agora, como é que vai ser? Não vou poder ser mãe. Né? Então, olha o desespero que colocam em cima da gente pra isso. E que nem a Marina falou, e se eu falar que eu não quero... Imagina, meu Deus do céu. Mas você não vai me dar um neto, mas você não vai me dar um bisneto, mas você não vai... Mas aí quer dizer, você está estragando a família, entende? É uma carga que muitas vezes essa pessoa não precisa carregar. E muitas vezes, assim, a gente não nasceu pra... Eu falo isso muito do Conrado, e a gente não nasceu pra fazer com que os pais sejam felizes, pra viver a vida dos pais, pra ser, pra ser ser o que eles feliz. fizeram. Exato. Né? E assim, a gente precisa até como posso falar? Assim, fiscalizar. Eu fico me fiscalizando pra certas coisas. Igual eu falei pra vocês, de ficar me coçando pra não dar palpite ali no que o pai tá fazendo. A gente precisa também fazer isso na vida do filho. Porque às vezes ele vai ter escolhas que não é o que você escolheria. Mas a gente precisa respeitar, porque muitas vezes toda essa dor que essa mulher carrega, essa ansiedade, essa questão, né, da autoestima, ela é minada e começa dentro de casa. Dentro de casa, pais, desde a infância, exatamente. Não validada desde que se conhece por gente. Aí entra num relacionamento, passa pela mesma coisa. E muitas vezes os próprios filhos aprendem com o parceiro ou a parceira dessa mulher a lidar dessa mesma maneira. Né? Tem alguns casos que as próprias crianças tratam a mãe da forma com que o pai trata. Né? Então, imagina o tamanho dessa carga, o tamanho do peso que essa mulher carrega. Então, assim, a gente dá voz, né, para essas mulheres. Então, eu falo que a psicoterapia, ela é isso. É dar voz para essa mulher. Né? Dar voz para o que ela sente, para o que ela pensa. Para que ela entenda que tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem dizer, né, que eu tenho que estar feliz? Não tenho nada. Eu sempre falo assim, mas você tem que... Não, eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Né? Eu tenho que o que eu quero. E o que eu posso. Né? Um bom bordão que eu coloco para as minhas pacientes é o seguinte: o que é que você dá conta hoje? O que você dá conta? Não, hoje eu vou dar conta de trabalhar fora. Tá bom. Hoje eu dou conta, que nem muitas mulheres, tô no puerpério, eu vou dar conta de deixar o bebê limpinho, mas eu não dei conta de tirar o pijama, né? E nem pentear o cabelo, tá tudo bem. Né? Cada dia, um dia por vez. O que eu dou conta hoje? Isso a gente percebe que quando a gente começa a olhar dessa forma, fica um pouco mais leve. Né? É se olhar de uma forma mais leve, porque o mundo já tá jogando a carga na gente. Sim. E pode falar não, né, Dani? Isso. Né? Então, é se olhar de uma forma mais leve, é colocar limite, é dizer não, né? É se autocuidar. Às vezes, tudo que a gente vai ter é no banho, né? Um tempo no banho. Tá, então, o que eu posso fazer nesse banho para deixar mais tranquilo para mim?
Né? Que nem eu falo para muitas mulheres, você não vai conseguir sentar muitas vezes e fazer o escaldapé fora. Então você pega uma bacia, liga o chuveiro bem no quentinho, entra debaixo, põe, né, um escaldapé, a gente vê muito preparado já, né? Com as ervazinhas e tudo mais, põe nessa bacia debaixo do chuveiro e fica ali, entra debaixo desse chuveiro de cabeça e tudo, e põe essa bacia nos pés. Você não consegue fazer fora, mas faz nesse momento. Pega esses 10 minutos de banho, 15 minutos de banho, põe um óleo essencial nesse banheiro. É o teu momento. Põe uma música. Se é só isso que você tem, o faça. Sim. Né? E acho que fica um alerta também para os parceiros, parceiras, para olharem para essa mulher. Foi uma construção em casa. Hoje eu tomo banho sentada. É verdade. É o meu momento. Me esquece. É justamente isso que você falou. Numa cadeira ainda. Eu sento ali e me deixa pensar. Porque às vezes eu tinha a sensação de não conseguir pensar. Exatamente. E a gente já tem isso. Eu brinquei hoje, né? Eu falei assim, gente, eu escrevo roteiro, Conrado aqui, sabe? E já é muito pesado. Então, aqui naquele momento, muitas vezes eu falava assim, eu vou tomar um banho, então. Tava os dois na porta. O que vocês estão fazendo aqui? Você não tem cachorro também. A Melissa, lembra que eu já mandei foto da Melissa e do Conrado, eu no banheiro, eu Amanda, olha aqui, manda. Não consigo nem no banheiro. Só que foi uma construção dentro de casa, porque muitas vezes era uma carência, era o querer. Nossa, eu já sou uma mulher que trabalha demais fora de casa, então quando eu chego todo mundo quer ficar perto de mim. Me dá um minutinho só. Não, e quando a gente fala isso, às vezes a gente é taxada de exagerada. Porque muitas vezes a gente quer falar muito da realidade. Quem não trabalha com mães ou não é mãe, fala que exagero, não consegui tirar o pijama o dia inteiro. Escovou o dente. Não conseguiu. Duvido. Isso, as pessoas pensam, eu duvido que não conseguiu pentear o cabelo. É 1 minuto pra pentear o cabelo. Exatamente. E agora me veio até uma questão que é talvez por um próximo episódio sobre a maternidade atípica. Então, você imagina para uma mãe que já tá passando pelo puerpério e tem uma maternidade atípica e não, muitas vezes, pela criança ter algum tipo de transtorno, nascer, né, com algum tipo de deficiência, mas por essa mãe ser atípica. Uma mãe que tem já veio lá de trás com o caso de uma depressão, ou que seja um transtorno do espectro autista. Uma mãe autista, uma mãe TDAH. Como é que é lidar com a maternidade tendo? Sim. E já com tanta pressão de outros lados. Exatamente. Então, assim, você entende o quanto o que eu tento construir com as minhas pacientes é o seguinte, do quanto é necessário o nosso olhar para nós mesmas. Ô, Dani, quando você falou bastante do que é normal nesse pós-parto, né? O que não é normal sentir quando procurar ajuda? Porque assim, normalmente procura quando a carga tá pesada demais. Tem como visualizar, assim, momentos, gatilhos de opa, não tá tudo bem, para que não chegue nesse extremo? Não tá tudo bem quando é um sofrimento, quando causa sofrimento psíquico. Isso vale para tudo. No pós-parto, um exemplo, ter ansiedade, todo mundo tem. Né? Quando é algo pontual, momentos pontuais, é muito normal. Pela questão hormonal, pela situação, pela privação de sono, é normal. Quando passa a ser um sofrimento psíquico, que essa mãe mesmo começa a ver, olha, tá muito difícil, tá muito pesado, né? Não tem pra onde correr, gente, precisa cuidar. Por que quando é algo físico eu corro e algo emocional não? Né? Mas aí que entra a questão também da consciência. Por que eu vou deixar chegar em algo pesado para procurar? Por que eu não posso, já sabendo, né? E eu falo que até a questão do próprio pré-natal psicológico. Por que eu vou esperar chegar no puerpério, que eu já sei que tem hormônio, que tem mudança, que tem privação de sono? Por que eu vou deixar chegar lá? Para buscar um psicólogo, uma psicóloga, enquanto eu tô gestante. Né? E eu falo assim, que esse cuidado, se a gente começar a se entender que quando eu vou ser tentante, eu já começo a psicoterapia, isso falando de gravidez, né? Se eu já começo a psicoterapia enquanto tentante, minha filha, lá na frente o puerpério vai ser muito mais fácil.
Sim. E a gente vê que essas mulheres, elas não se preparam pra isso. Muitas vezes elas se preparam muito pro parto. Aí eu falo, vamos fazer um plano de pós-parto? Você já pensou quem vai alimentar seus cachorros, seus gatos, seus animais? Não tem nada disso. Não sei quem vai que descobrir no puerpério. Tudo isso. E aí, por isso que a gente fala de consultoria de recém-nascido e puerpério. Eu falo muito disso, eu dou palestras sobre isso. Porque é algo avassalador que muitas vezes ninguém pensou, ninguém falou. E você acaba ficando ali refém de uma rede de apoio que às vezes não é muito bem uma rede de apoio, porque não tá apoiando as coisas que você quer. Exatamente. Então é muito difícil e precisa pensar. E a gente fala, olha, vamos treinar essa rede de apoio, vamos informar essa rede de apoio do que você quer. Que a rede de apoio é da mulher, não é do bebê, né? Sim. E isso é coisa que a gente não ouve praticamente falar, então, a gente vê, só voltando no que a Amanda falou, ver quando tá um extremo, né? Se for pra pensar em uma situação de alarme, né, de que realmente deu ruim, é quando essa mulher chora o tempo inteiro, quando percebe que, olha, eu tô angustiado o tempo inteiro, como é que eu faço? Não tem uma oscilação, né, algo que fica permanente. Porque a oscilação, ela é muito comum, mas a gente pensando em oscilação, mas é uma hora aqui, depois eu tô lá embaixo, né, daqui a pouco eu tô lá em cima de novo. Mas agora, quando isso é uma constância todos os dias. Tá pesado demais. Tá pesado demais. Por isso que a saúde integral é essencial, exatamente. né? A gente fala de cesárea. Eu não quero ouvir sobre a cesárea. Vamos falar sobre a cesárea. Talvez até pelo que a Marina passou, que ela não queria ouvir sobre a cesárea. Ela não Então vamos falar sobre isso? Hoje em dia a gente... Porque é aí que a gente precisa falar, né? Quando eu não quero. Vamos falar sobre amamentação? Não, eu quero saber de parto. Vamos falar um pouco sobre amamentação? Porque o parto vai durar 1, 2, 3 dias, vamos por assim, se for uma indução. Tem amamentação depois. E é legal, Dani, já aconteceu, essa paciente não tá muito bem, né? A gente não é psicóloga, nada, mas a gente vê esses sinais de alerta. Nossa, tô muito triste. Vamos, o que você acha de passar pela psicoterapia? Vai ajudar, porque é muito importante, né? Um período que essa mãe, entendendo, né? Tanto a gestação quanto o puerpério, esse bebê é um só com essa mãe. Né? E o começo dessa vida desse bebê, os primeiros meses, ele não tem noção o que é ele e o que é essa mãe. A esterogestação é real, né? E ela dura mesmo. Sim. Então é o 4º trimestre. Sim. Né? Então a gente pensar que, poxa, se esse bebê não sabe o que é ele e o que é essa mãe ainda, tudo que essa mãe sente vai passar para esse bebê. Então ela tá fazendo isso por ela e por esse bebê. Né? E o quanto é importante buscar ajuda, não ter vergonha de buscar ajuda. Né? O quanto agora a gente tem muito mais informação. Sim. Então, para as mulheres que estão assistindo a gente, né? Entender o seguinte, eu quero ser mãe, tenho vontade de ser mãe. Ao invés de só buscar, né? Que tem mães, eu vou buscar um apoio nutricional antes de engravidar, porque eu quero estar bonitinha, em forma, porque depois vai engordar, né? Isso eu já ouvi de muitas mulheres. Tá, então vamos buscar terapia? Né? Vamos buscar terapia também. Vamos alinhar não só o peso, mas o emocional pra hora... É como se eu estivesse alinhando o meu corpo e a minha mente pra chegada dessa criança. Né? Claro que a gente sabe que muitas vezes esse bebê não foi esperado, não foi preparado, e tudo bem. Soube que né? Qualquer momento é momento pra vir pra terapia, né? Com certeza, principalmente em casos que às vezes é uma surpresa mesmo pra esse casal, né? É importante cuidar. E eu acho que a gente tá aqui falando de mulheres e tudo mais, mas quando essas mulheres, elas são ali mulheres diversas, então quando a gente fala de mulheres lésbicas, de mulheres pretas, né? De mulheres periféricas, a gente sabe que a carga é dobrada, né, Dani? Sim, a carga, a cobrança, né? E ainda a gente vê muito aqui no interior, né? Quando uma mulher lésbica, uma mulher bi, mas que se relaciona com mulher, resolve dizer assim, eu quero ser mãe. Mas peraí, como é que você vai ser mãe? Ou, meu Deus, a minha filha se assumiu, não vou ser vó. Por que não vai? Né? Eu falo, gente, mas e aí? Olha o ano que a gente já tá, 2025.
né? A cobrança, a expectativa, né? Ainda a confusão que a gente tem de questões com essa questão da sexualidade, né? O quanto isso é muito sério, muito grave. E aí a gente vai entrar nas violências também, que é contra a mulher, né? Sim. Não, e aqui a gente falou brevemente, mas a gente tem ainda questão de indígenas, idosas, quer dizer, tudo para além de uma mulher, desde criança, já é mais pesado. E aí, quando você vai entrando nessas subdivisões e nas fases da vida, e em mulheres que têm tal raça ou tal sexualidade, isso vai piorando muito, né? Você falando dessa questão, né, da idade, esses dias saiu uma matéria de uma mulher que teve um bebê, se eu não me engano, 60 anos, 63 anos. Eu fui olhar os comentários, eu fiquei horrorizada. Como se fosse uma judiação ela ter feito isso. Onde se viu, não pensou nessa criança. E N situações e colocações para essa mulher. Eu falei, gente, como que o ser humano tem coragem, né? De adentrar em algo tão particular que é a maternidade da outra pessoa. E o sonho, muitas vezes, E o sonho né? da outra pessoa e nem pertinente a ela, só porque é uma mulher mais velha. Ué, mas uma mulher mais velha não tem sexualidade, não tem direito a ser mãe, independente da idade, né? E aí a gente vai entrar em classe social também, né? Por que que com teve críticas também, mas por que que com a atriz lá, a Cláudia Raia, foi... Tranquilo. Lindo! Todo mundo queria igual. Né? E agora... A outra, só porque não tinha classe social, então a gente vê muito isso. E essa questão da classe social também é muito importante, até para profissionais da saúde, como a gente ali, porque a gente tem mulheres, naturalmente, que às vezes têm mais de 2, 3, 4, 5 filhos. Isso também é um absurdo. Pra que tanta criança? Tá judiando as crianças, tá fazendo uma cuidar da outra. Como que banca esse tanto de criança? Quer dizer... Gente... Até a quantidade de filhos. Sim, né? Porque a gente... Uma porque não vai ter irmão. Não, a gente sempre quer na mesma coisa, né? Isso. Nunca nada. É um ciclo. Você não vai fazer mais um, mas não vai ter irmãozinho? Coitadinho. Aí tem mais ciclo, tem né? vários, é um absurdo, né? Então, quer dizer, isso é importante também a gente trazer, que a gente precisa refletir sobre isso, né? Etarismo, racismo, toda essa parte, né? Tudo, capacitismo. Si. Gente, é cotidiano. E aí, às vezes, a gente pensa assim, não conheço ninguém que passa por isso. Não, se você pensar um pouquinho melhor... Muitas. Entendeu? Né? Muitas mulheres. Está do nosso lado. E aí entra isso em diversas questões. Mulheres que por infertilidade ou por escolha, resolvem adotar, né? Aí a gente já entra num outro ramo, que para mulher é menos mãe, por conta da adoção, mais cobrança, né? É dito que ela é menos mãe por conta da adoção, né? Então, assim, se a gente for ver o quão pesado, a gente volta, né, para a questão das cargas que o fazem com a gente, né? E o quão que a gente precisa dar voz para as nossas mulheres. Se a gente tá aqui, tá à frente, tá podendo dizer, tá podendo falar, que bom, né? Dar voz para as mulheres que ainda não podem. Sim. E a gente não pode esquecer de comentar também sobre as mulheres que sofrem violência, né? Que são mulheres que muitas vezes elas são invisibilizadas, né? E às vezes, né, elas estão ali com o companheiro ou por uma questão financeira ou por uma questão realmente de dependência emocional. E elas, muitas vezes, quando elas pedem ajuda, elas são julgadas por isso, né? Ah, mas gosta de apanhar, mas voltou com ele, enfim, mas tá lá por quê? Por que não saiu? Enfim, esse julgamento também traz uma carga muito grande. E faz com que essas mulheres muitas vezes não peçam ajuda. Então, a gente precisa falar que as violências, elas são reais, elas não são só violência física, né? Existe até o gaslighting, que é algo que a gente pouco fala, né? Mas pra quem não sabe, o gaslighting, ele é baseado numa peça e num filme onde esse cara, ele ficava apagando as luzes e ligando o gás
e ele meio que culpava a mulher, e a mulher começou a pensar, será que sou eu mesmo que faço? Ela entrou em parafuso achando que ela estava enlouquecendo, e era ele que fazia isso. Então ele acendia a luz, apagava a luz, e ela foi ficando nessa sensação de que ela estava enlouquecendo. E a gente sabe que isso acontece em muitos lares, isso Dani. É real. Muitos lares. Com certeza. Né? Que essas mulheres, e muitas vezes até na área de trabalho dessas mulheres, né? E não dá mais para acontecer. Muitas pessoas nunca nem ouviram esse termo, não sabem nem do que se trata isso, Muitas não ouviram esse termo, mas vivenciam, né? Exato. E o quanto isso é importante, dar visibilidade para isso, né? Por tudo que essas mulheres passam dentro dos lares, para entenderem que vai muito além. Para chegar muitas vezes na violência física, ela já passou por muita coisa. Muita violência psicológica. A gente fala muito isso, que toda violência, quando ela começa muitas vezes da violência psicológica. Ela começa. E assim, um exemplo besta de gaslight é quando essa mulher, ela pega alguma coisa no celular, ela vê alguma coisa desse homem com outra mulher, e ela fala, você é louca, nossa, que louca que você é. Isso é gaslight, né? É que a violência física é muito fácil de ser identificada, né? Agora a violência emocional, e aí psicológica. Sim, e aí a gente também adentrar, ela falou, né, o parceiro, mas isso também acontece em relações homoafetivas. Sim. Né? Isso acontece muito entre duas mulheres, né? É que o ser humano é isso, né, gente? Infelizmente, é do ser humano isso. E a gente precisa saber do que se trata, né? E tomar cuidado com o próprio psicológico. Porque só nós mesmos, no final do dia, eu falei isso pra Amanda esses dias. Cara, só você mesmo, no final do dia, sabe o que você tá passando, né? Sabe a carga que é ser você, né? Então, a gente precisa tomar cuidado mesmo com a nossa própria saúde mental, né, meninas? Sim. E eu, por mim, cada um fale por si. Apesar de todos esses pesares, não trocaria ser mulher por nada nesse mundo. Com certeza. Amo ser mulher, não vejo a hora de gestar, amamentar e sentir tudo isso na pele. Mas, exatamente, quando a gente tem apoio, quando a gente tem ajuda, quando a gente tem informação, as coisas podem ser muito mais leves. Com certeza. Né? Então, aqui a gente deixa, acho que o nosso recado, já partindo pro final dessa super... Porque assunto não não falta. É que a gente pode sim ter ajuda, né? E essa ajuda não precisa ser de quem você está do seu lado. Pode ser alguém de fora. Exatamente. Ter ajuda e ser ajuda na vida de outras mulheres, né? Então, isso é um recado e um pedido, na verdade, para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Não sejam pedra de tropeço na vida de outras mulheres. Vou bater palma. Né? Isso vale para maternidade, isso vale dentro de empresa, né? Não veja a sua companheira como pedra de tropeço. Não veja ela como concorrente, gente. Sua inimiga, sua concorrente. A vida, muitas vezes, né, colocam sobre a gente tanto peso nos papéis que a gente desempenha, nas coisas que a gente faz, pra gente virar e ainda ser concorrente da outra, ser rival da outra, fazer o dia da outra um inferno. Sim, e só uma mulher mesmo vai saber o que é uma outra mulher, né? O que é ser uma outra mulher, o que é passar pelas coisas que elas estão passando, né? E o que a Amanda falou de ser mulher, eu acho incrível mesmo. Eu amei gestar, assim, eu acho que... eu paro pra pensar, eu piro. Eu falo, não, é muito bom, né? É muito bom. É um negócio surreal. Louco. Tem gente que não gosta também. E tá tudo bem. E tá tudo bem, isso também é importante a gente falar. Mas é uma potência. Por mais que essa mulher não goste, ela é uma potência, né? E a gente precisa reconhecer isso muito. Então, assim, a gente sabe que as violências, muitas vezes, elas são invisíveis. Não são só físicas. As violências emocionais, elas realmente, assim, são completamente invisíveis. E essa parte dessa luta, né, pelos direitos emocionais dessa mulher também faz parte do Instituto Manacer. Então, eu queria muito agradecer você. A gente é uma equipe multidisciplinar, né, Dani? A gente sabe que, muitas vezes, a Amanda, ela vai passar
o tratamento, obviamente, também para você e ver essas mulheres recuperadas, né? Às vezes de uma depressão pós-parto, de um vaginismo, para nós é algo assim, uma sensação muito boa, Com né? certeza. Então é um prazer ter você na nossa equipe. Prazer é o meu. Agradeço mesmo. E a gente sabe, né, Amanda, que essas violências e essa parte emocional da mulher é algo que muitas vezes essa mulher vai sofrer calada, mas ela não precisa sofrer calada sempre, né? Não. E tem coisas que a gente sabe que essas mulheres sofrem caladas muito, mesmo sem necessidade, porque a gente sabe que tem tratamento. Então, no próximo episódio, nós vamos falar da parte de fisioterapia pélvica, né? Como você pode ter uma vida sexual, íntima, uma vida plena e feliz, Na né? saúde da mulher. Muitos tabus vão ser quebrados, Vão. né? Porque você não merece perder xixi, ter dor na relação, vaginismo, nada disso. Então a gente se encontra no próximo episódio. É isso aí, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada.